Está comigo aqui Carlinhos Moura. Carlinhos Moura foi vereador, deputado estadual, prefeito de Contagem aqui na nossa região metropolitana e hoje é pré-candidato a vereador nessas eleições de 15 de novembro. Ele que também é jornalista, advogado, não pode ser atualmente comentarista aqui do nosso Alerta Super, mas vinha sendo até que a legislação não permitiu mais, porque nós temos que cumprir as leis, mas ele, como entrevistado, ele pode ser convidado a participar do programa para falar um pouco sobre a política de uma forma geral, especificamente de Contagem, qual ele é candidato. Primeiro eu queria dar meu boa tarde a você, Carlinhos, tudo bem? Boa tarde, Sapia, boa tarde a Sandro, Ronaldo, a toda essa equipe maravilhosa aqui da Rádio Super, que a gente sempre tem muita saudade, mas tá sempre muito bom estar aqui com vocês e boa tarde muito especial aos nossos ouvintes. Até porque dia 16 de novembro você tá aqui de volta. Com a graça de Deus. Tá? Ô Carlinhos, me diga uma coisa, você teve experiências no legislativo como vereador e como deputado estadual e teve no executivo como prefeito, mandatário maior do município de Contagem. O que você vê hoje na política de lá pra cá, desde quando você iniciou no seu primeiro mandato como vereador, depois deputado e depois prefeito? O que você vê hoje de diferente nesta eleição? Claro, você inclui isso aí, a questão da pandemia também. Justamente, Sapia, a pandemia ela traz para a política e para a sociedade como um todo uma grande novidade, né? A gente não sabe muito bem o terreno que estamos pisando, especialmente essa ausência do contato direto. Então isso é uma grande, vamos dizer assim, o que mais chama a nossa atenção. E nós também acompanhamos nos últimos anos um processo de uma certa forma acelerado da desconstrução da política. E isso, no meu modo de ver, é ruim para generaliza para baixo, né? Justamente, é ruim para a sociedade, porque o conceito da política, a política são atos de vontade do coletivo dirigido à conduta das pessoas, né? As normas de convivência. Então, quando a sociedade, o povo, os trabalhadores, as mulheres, enfim, a sociedade como um todo, quando ela não participa da política, outras pessoas vão decidir por elas. Então, desconstruir a política não é bom. Ter as diferenças, as divergências de opinião é saudável. Agora, no campo da política. Diga uma coisa, com a sua experiência entre executivo e legislativo, eu lhe conheço particularmente muito bem, eu sei do seu dom de diálogo que você tem, você é uma pessoa muito conciliadora. É mais fácil você lidar no legislativo do que no executivo? Porque no executivo muitas vezes você tem que tomar a decisão sozinho e se errar, quem erra é você, né? Cada um tem a sua especificidade e o seu grau de dificuldade. Sim. Eu diria, Sapê, que no executivo o grau de dificuldade é maior porque você está o tempo todo tomando decisões. E quando você decisões monocráticas, né? E quando você toma a decisão, geralmente essa decisão ela tem dois lados, ela favorece uma determinada parcela da sociedade e uma outra parcela nem sempre é favorecida. Fica feliz. Então você tem que fazer sempre esse equilíbrio harmonioso entre os interesses, né? Então governar é a arte de escolher opções, né? E sempre dentro de um orçamento que é muito restrito, nem sempre você tem a ideia, você quer executar, mas nem sempre o dinheiro, o recurso é suficiente para isso. Então esse é o grande desafio no meu modo de ver do executivo. Já no legislativo, qual que é a grande questão? A coisa melhor que existe no legislativo, no meu modo de ver, é a capacidade que você tem de dialogar com as pessoas, de estar presente, de ouvir as pessoas. Isso é muito bom. Mas também tem aquela pressão, na medida que você está dialogando, que você está discutindo, que você está debatendo projetos, você também está submetida a opiniões diferentes, contrárias. Então você tem que ter muito equilíbrio, muito
respeito ao outro, né? E ter essa conscientização que você precisa chegar no melhor consenso, sempre visando o interesse público. Ô Carlinhos, em função dessa pandemia, nós vamos ter uma eleição atípica e eu converso muito com vários candidatos, tanto a prefeito como a vereadores ou pré-candidatos, como quero chamar, só a partir de semana que vem, se bem que alguns já fizeram as convenções, né? Eu posso chamar de candidato, mas outros não. E a gente tem sempre batido numa mesma tecla, não vou dizer que é toda unanimidade, porque toda unanimidade é burra, mas as pessoas que são mais conhecidas têm um recall de eleições. O seu caso é um caso claro sobre isso aí, porque você foi prefeito, foi deputado, foi vereador. Mas eu sei que a memória do brasileiro é curta. Eu queria que você elencasse aí, não vai falar todos, porque senão não vão ficar aqui até a hora do Super FC. Alguns projetos que você fez no Legislativo, como vereador e como deputado estadual, que beneficiaram toda uma coletividade, e explicar para as pessoas a diferença de alguns projetos, aí não seria, pode ser até projeto que você enviou para a Câmara como prefeito, que falou, isso aqui eu beneficiei só o funcionalismo público, né? Eu queria que você elencasse e mostrasse a diferença pro eleitor ou pro cidadão contagенse. Justamente, sabe, eu tive a honra de ser vereador no ano de 2006, 2007, foram apenas 2 anos como vereador. Nesse período eu fui um dos primeiros a questionar aquele privilégio do chamado 14º salário que o parlamentar recebia, que é a chamada verba paletó. Eu já destinava essa verba para as associações, para os movimentos sociais, né? Também foi da minha autoria um indicativo que criou o programa, que oficializou a criação do programa, que é um dos programas mais bonitos que a cidade de Contagem tem, que é o programa Sem Limites. O programa Sem Limites é o transporte para a pessoa com deficiência. Um abraço pro nosso Anderson Japão e toda a equipe do Sem Limite. É um serviço reconhecido nacionalmente. Isso quando você era vereador? Quando eu era vereador, eu tive a iniciativa de fazer um indicativo e o programa foi implementado pela prefeitura na época. Então nós transformamos em política pública oficial o processo de transporte da pessoa com deficiência. Inclusive eu recebo aqui pedidos às vezes, não é porque você está aqui não, mas você já deve ter ouvido falar de pessoas que moram em Belo Horizonte, que às vezes estudam em Contagem, que querem e não pode, né? Você tem que pegar na cidade, né? E aí as pessoas pedem mas é do lado. Não pode, é só pra Contagem. Belo Horizonte que cria, né? Tem as suas regras específicas. Também na interlocução, porque eu sempre fui, é uma característica, até pelo fato de eu ter sido sindicalista, advogado de sindicato, sempre tive uma capacidade muito grande de fazer o diálogo. Então sempre intermediei os servidores públicos nas suas pautas. Tô lembrando aqui do meu amigo Maurão, né? O Maurão, que é fiscal da Receita de Contagem, mandar o Mário Cota, mandar um abraço para ele. Na época, como vereador, nós intermediamos, né, negociações importantes lá na Câmara da carreira dos auditores fiscais de Contagem. Como deputado estadual, sabe, vou citar, fui autor da lei que criou a Bolsa Atleta no estado de Minas Gerais, né? Fui o autor também da lei que hoje está em vigor, que é a política das comunidades tradicionais de Minas Gerais. Ainda essa semana a UFMG abriu um edital especial onde ela vai ter um curso de mestrado e doutorado para pessoas das comunidades tradicionais de notório saber. Que são as comunidades tradicionais? Aquelas comunidades que são constituídas pela tradição de geração em geração. Os Arturos? Os Arturos é uma comunidade tradicional, os ciganos, as comunidades afro-brasileiras, as religiões africanas, os barranqueiros do norte de Minas, os catadores de coco, aquelas pessoas que passam de pai para filho um modo de vida, uma cultura, uma visão de mundo. Então a gente tem uma política que determina todos os mecanismos para proteção dessas comunidades e dos seus territórios. Então fui autor da lei que hoje está em vigor aqui no estado de Minas Gerais. E como prefeito? Como prefeito, eu considero assim muita coisa boa. Eu fui o prefeito, Sapia, que fez o pagamento do maior aumento de salário da educação em Contagem. Porque quando eu assumi no meu primeiro mês de governo, nós já tínhamos recebido uma legislação
que dava o reajuste de 20% para os trabalhadores. Então, no meu governo, eu paguei esse reajuste com muito orgulho durante todos os 4 anos, sem atrasar um dia sequer do nosso governo. Pagamos rigorosamente o servidor público, né? Fizemos também a reabertura das FUNECs no meu primeiro dia de mandato. Foram 14 unidades da FUNEC reabertas. FUNEC tinha sido fechada na gestão Marília Campos. Algumas unidades tinham sido, né, com a readequação, a FUNEC foi diminuída bastante, então nós reabrimos as unidades que estavam fechadas e implementamos. Inclusive foi uma dos seus motes da campanha, né? Justamente, um compromisso nosso, que era o meu primeiro ato como governo. E implementamos o Pronatec na FUNEC, que é os cursos profissionalizantes, onde formamos mais de 5.000 alunos. Introduzi lá em parceria com a FAPEMIG e com a Fundep o programa chamado PIBIC Júnior. O que é o PIBIC Júnior? É maravilhoso esse programa, porque é uma bolsa de estudo, de iniciação científica para os nossos alunos da FUNEC que desenvolviam projetos tecnológicos. E vários desses alunos, Sapias, nas feiras que tem no Brasil afora, essas feiras tecnológicas, vários dos nossos alunos da FUNEC foram selecionados e premiados com seus trabalhos. E os professores que acompanhavam esse trabalho de pesquisa científica com os alunos, eles tinham a jornada estendida para ficar por conta da pesquisa. Então, o professor, ele também tinha uma jornada especial para acompanhar os projetos científicos. Então, isso fez a FUNEC teve um grande avanço. Inclusive, ela foi, em 2014, a escola pública de Minas Gerais com a maior nota no Enem. Então, a FUNEC é uma grande conquista. Você ganhou um prêmio também, que é amigo da escola, não? Como é que é? Foram 2 prêmios. Eu ganhei o prêmio da Fundação Abrinq, prefeito amigo da criança, né? Que é o acolhimento, as políticas públicas desenvolvidas na área do desenvolvimento social, e ganhei um prêmio da ONU, que é os articuladores comunitários. O que é esse prêmio? Esse programa era um programa maravilhoso, sabe? Estou falando porque infelizmente eles não deram continuidade a esse programa. O professor detectou o aluno, tem problema, apareceu um problema com o aluno, de frequência, de desempenho, o professor passa a acompanhar o aluno em casa, junto à família, né? Lá você acompanha um aluno, detecta o problema, traz o problema para um conselho na escola e vai arrumando formas de equacionar esse problema. Isso fez com que nós diminuíssemos a nossa evasão escolar em 96%, aumentou o desempenho, né? Foi um programa maravilhoso, que eu diria que hoje, numa época de pandemia, com as escolas fechadas, se esse programa tivesse tido continuidade, ele ia fazer uma enorme diferença, porque era a forma que a gente tinha de dar o suporte para as famílias, para os pais, os alunos não estão podendo ir na escola. Então, esse prêmio foi um prêmio que a ONU concedeu ao município de Contagem e foi implementado na nossa gestão. Ô Carlinhos, devido à lei eleitoral, eu ainda não posso perguntar para você o que você pretende fazer como vereador. Eu, fora do ar, eu sei que você me falou várias ideias suas, várias coisas que você pretende implantar como vereador, mas infelizmente a gente não pode fazer isso. Podemos fazer assim que for a convenção de vocês. Quando acontece a convenção? A nossa convenção vai ser amanhã, dia 12, né? Dia 12 de setembro, porque o nosso partido é o PDT, né? A nossa convenção, ela vai confirmar a candidatura do nosso pré-candidato a prefeito, que é o vereador Ivair Soalheiro. Então, amanhã, às 19 horas, estaremos confirmando essa pré-candidatura de Ivair Soalheiro, que também é uma pessoa da cidade, uma pessoa muito conhecida, com um belo trabalho, da região do Ressaca, uma pessoa com muita presença na cidade de Contagem, e vamos confirmar uma grande chapa de vereadores. Isso que eu queria saber, a chapa está completa? Muito boa, viu, dentro da norma com as mulheres? Isso, é o que eu ia te dizer. A chapa é muito boa porque
porque tem várias lideranças populares das diversas regiões da cidade e tem a melhor composição feminina, eu considero sem dúvida nenhuma a melhor composição feminina de todas as chapas, uma grande presença, porque o PDT ele tem esse cuidado permanente de formação das mulheres, de acompanhamento, trazer as mulheres para a política, auxiliar, fazer com que as mulheres se empoderem, né, no exercício da política, no exercício do voto. Então a nossa chapa, Sapia, está muito boa. Nós já tivemos na eleição passada, o PDT elegeu 2 vereadores e conseguiu durante os 4 anos ter o mandato de 3 vereadores, porque o suplente assumiu durante o período todo. E na eleição passada o PDT não tinha candidato majoritário, certo? Então esse ano o PDT é um partido que mais cresce em Contagem, vai ter o candidatura majoritária que é do nosso pré-candidato a prefeito Ivaí Soalheiro, já tem o vice? Com a legenda do PDT e a chapa está melhor e mais montada. Sobre o vice, a gente está em conversas, o Ivaí é uma pessoa muito habilidosa, está conversando com diversos partidos. O nosso deputado federal, Mareringer, que também tem composição, faz parte da mesa diretora do Congresso Nacional, da Câmara Federal, tem ajudado muito nos diálogos com os partidos políticos e a gente está para ter uma boa composição. A gente já tem conversas muito adiantadas sobre o vice, mas infelizmente eu ainda não posso adiantar. Eu sei, mas não vou contar. Obrigado, Carlinhos. De nada, Sapê, é um prazer falar Antes da eleição, quero ser de novo aqui. Coragem pra seguir mudando, com trabalho e dedicação. Carlinhos é mais Contagem.